Ok, pessoal, estamos aqui para nós comentarmos de uma forma mais sucinta sobre o racismo no mundo, como a gente vê. Não vamos tratar daquele racismo documental, mas aquele que é visível para nós, aquele que a gente vive o dia a dia. Em primeiro lugar, o movimento de escravização, ele ocorreu nos anos 1700, quando as potências europeias estavam descobrindo e colonizando o Novo Mundo e as suas colônias, Ali de 1700 que isso foi muito grande. Teve um movimento antes, mas marcadamente 1700. Então, Inglaterra, Holanda, Espanha, Portugal, que eram as principais potências marítimas, França, eles começaram a tentar desbravar e conquistar novas terras, E conquistando elas, algumas matavam os nativos que lá tinha, como era a Espanha, que chegou no Peru, chegou na Guatemala, chegou nessas regiões da América Central e parte da América do Sul e matou os índios que tinham lá. Descobriram que o solo era bom, que o solo tinha coisas que a Europa não tinha, que produzia coisas que a Europa não tinha, e começaram então a tentar estabelecer uma colônia para poder produzir e comercializar com o continente. Aí começou então a procura de mão de obra, que inicialmente não foi a de mão de obra dos negros, foi dos índios. Só que os índios eram indomáveis, Os índios eram aguerridos, os índios eram também preguiçosos, também muito ignorantes, difícil de aprender, tanto a profissão como também a fé que eles trouxeram, E os índios não conseguiam dar conta. Os colonizadores aproveitaram das mulheres dos índios, estupraram elas, Vindo em nome de Cristo, com padre para rezar a missa e tudo, mas mesmo assim eles estupravam elas. Então apelou-se para o negro, o africano. Às vezes eu tenho que interromper, tá bom? Mas para você entender, então, os negros foram trazidos porque os índios não correspondiam. Que os índios só serviram mesmo para ser estupradas as mulheres dos índios pelos colonizadores portugueses que aqui vieram. Então apelou-se para os negros. Os judeus, que eram os que estavam comandando o Brasil, foram eles que fizeram a extração do pau-brasil, pau de tinta. Foram eles que se apossaram das feitorias do Recife, lucrando com açúcar. E depois também foram eles que fizeram a grande extração de café, comercialização de café do Brasil. Foram os judeus. Apelou-se para os escravos. Chegando na África, eles viram que havia entre os escravos uma animosidade, uma guerra tribal. Então o que aconteceu? Eles começaram a oferecer ninharias pelos escravos que tinham sido presos pela tribo rival. E trocaram o escravo por barril de cachaça, escravo por carne seca, escravo por espelho, trocaram escravo de tudo quanto era forma. Eles não tinham, porque nunca iriam conseguir adentrar a selva africana, que era fechada, virgem, cheio de animais e cobras. Eles não tinham como ir lá caçar. Eles recebiam já os negros já caçados de tribos rivais. E assim trouxeram para o Brasil. E aí foi se espalhando para outros continentes também, Outras regiões. O que aconteceu? Aqui no Brasil, os negros não foram forçados a se converter ao catolicismo, porque os judeus que aqui estavam, eles eram falsos cristãos,
chamados de cristãos novos. Eles não seguiam a fé católica de uma forma restrita, mas sim de uma forma superficial, domingo, mas sábado estava na sinagoga. Então eles também não sentiram essa urgência e nem queriam que a fé católica crescesse no Brasil. E permitiram os negros, então, continuar com as suas práticas, né, que aprenderam com seus ancestrais. Cresceu, deu bastante lucro. Chegou uma época que os judeus se tornaram assim, tipo do monopólio, que vendia escravo para todas as regiões, para Cuba, Jamaica e por aí por diante. Enfim, todas as nações do continente começaram a escravizar e a comercializar escravos. Vamos lá. Quero analisar superficialmente a relação dos escravos na Inglaterra. Na Inglaterra, os escravos, eles passavam muito trabalho, mas lá nos anos já de 1600 para 1700, levantou-se a família Sharp. O meu livro não está aqui, está em casa. William Sharp, que era um médico que, ao atender um negro praticamente destroçado da pancadaria do seu senhor, se comoveu e começou um movimento, todo aquele movimento que trouxe à tona o tal do William Wilberforce, que foi aquele que conseguiu promulgar por completo a libertação dos escravos na Inglaterra. No Brasil, havia para cada 5 brancos, havia 10 escravos. O Brasil encheu. Os escravos viviam aqui em todos os lugares. Nos Estados Unidos era ao contrário. Para cada 5 negros, havia 10 brancos. E nos Estados Unidos, por serem descendentes de ingleses e por aí por diante, e começou, puritanos, que tinham uma interpretação da Bíblia, aí é que eu não aceito, né? Muitas coisas que eles falam, eles tinham uma interpretação da Bíblia como já destinado por Deus, predestinado. Para eles, os índios e os negros tinham sido predestinados por Deus para ser inferior e então servir aos brancos puritanos. Por isso que eles massacraram o índio, a torta e a direita, massacraram praticamente quase toda a população dos índios, porque eles tinham em si que Deus tinha criado os índios inferior, assim como os negros também, né? Os Comanches, Apaches, Kiowas, os brancos americanos acabaram com a raça deles. E os negros eram tratados como animais. Alguns até não tinham certeza que os negros tinham almas. E foi criada várias leis de segregação, que não permitiam o negro defecar na mesma latrina, não permitiam o negro frequentar os ambientes de lazer e por aí por diante. O negro tinha que trabalhar no algodão, no sul. Tá? O que aconteceu? No Brasil, havia a escravidão, mas não havia o racismo. Agora que eu quero explicar para vocês o que é racismo, escravidão e preconceito de cor. No Brasil havia a escravidão, não o racismo. O que é racismo? Racismo é quando existem leis. Está escrito na lei. O negro não pode sentar no banco da frente do ônibus. O negro não pode fazer isso. Não pode. Era lei. Lei. E que se alguém tentasse burlar para favorecer o negro, o indivíduo ia na justiça e ganhava a causa. No Brasil, não. No Brasil havia a escravidão e havia o preconceito de cor devido ao sentimento de cada um. Por quê? Já naquela época no Brasil, já havia negros que tinham comprado sua liberdade, coisa que isso não acontecia nos Estados Unidos. Compraram sua liberdade. Alguns se tornaram membros até muito proeminente, como Rui Barbosa, que era negro. Um outro abolicionista que estava na Câmara dos Deputados. Tá? Negros que tinham fazenda. Negros que eram donos de outros negros, que eram donos de escravos. Os negros no Brasil, eles tiveram uma ascensão
bem maior e bem mais rápida do que nos Estados Unidos, né? E não era todo branco que tinha um escravo. O escravo era caro. Não era todo branco. Uma boa parte de branco também fazia o serviço escravo, sendo chamado de servo, mas recebia o serviço escravo. No Brasil, todo escravo tinha garantia de comida, de roupa e de um lugar para dormir, coisa que grande parte dos brancos não tinham, porque os donos de engenho e de plantação de cana não queriam perder a sua mão de obra que tanto eles investiram. Então tinha negro que se trajava com luxo porque servia aos grandes casarões dos grandes figurões que tinha no Brasil, coisa que os brancos muitas das vezes não se vestiam de trapo. Essa noção que o negro era escravo do branco é errada. Nem todo branco tinha negro como escravo e nem todo branco era livre. Para você ver se a idiotice era tão grande, e por causa do preço do escravo, que teve um comerciante, um padeiro, e eu vou trazer na próxima o nome dele. Ele pensou, já que é tão difícil comprar um escravo, eu já sei fazer, eu vou dar minha mulher, para que os negros venham procriar com ela e os filhos mulatos que venham servir como escravo. Ele pegou, é claro, ele pegava as escravas, mas ao mesmo tempo ele compartilha a mulher dele para gerar o máximo de escravo possível. Tá bom? Então, o que aconteceu? Havia aquele descontentamento com a escravidão. Havia escravidão pesada, dura, havia. Os negros sofriam, eram torturados muitas das vezes. Dormiam na senzala, dormiam, mas nem todos. Tá? A Carlota Joaquina não gostava de negro, tinha um ódio de negro. Quando ela veio de Portugal para cá com Dom Pedro e Dom João, ela vinha apavorada, porque os negros que vinham nos navios negreiros, suados, sem tomar banho, sem nada, fediam igual cachorro. Só que chegando aqui no Brasil, ela encontrou um negrão. Um negrão já integrado na sociedade, tá? Como diz outro, um pretinho básico. Não deu outra. Se apaixonou tanto por esse negro que intentou matar a mulher dele para ficar com ele. E o que acontece? Deu o 6º filho para Dom João, que era pai de 6 ou 7, sendo pai legítimo mesmo somente de 2. O último foi do negro. Ela não gostava daquele negro sujo, destratado. Mas quando viu um negro top de linha, então o Brasil, ele tinha sim escravos, mas não era nada parecido do que acontecia no Rio de Janeiro. Não há registro de uma grande mortandade de escravos, não há. Eles usavam a força, porque o mundo era aquela época, quando algum escravo tentava fugir, então era chicoteado, tal, aquela coisa. Mas na maioria das vezes, os escravos viviam livres. Eles tinham tanta liberdade que até sua própria religião eles praticavam. E esta liberdade que havia no Brasil com os escravos perturbou os Estados Unidos, porque os brancos pobres que aqui estavam, já que não havia lei de segregação que proibia a miscigenação, muitos brancos viam a mulata, a morena e pimba. Não só pimba, casava. Muitas mulheres também via aqueles peitos suados dos negrão, pimba, casava também. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, a coisa estava ficando feia, porque o norte, que era industrializado e não precisava de tanta mão de obra de camponês, queria libertar os negros através do presidente Abraham Lincoln. Mas o sul, que era atrasado, de gente analfabeta, que dependia mais do campo, não queria perder essa mão de obra. Então começou aquela coisa, né? Aquele negócio todo.
E no sul acontecia uma coisa. Os fazendeiros do sul, eles eram muito ocupados, com muitas tarefas, né? Eles saíam para fazer os seus negócios. E muitas das vezes ficavam uma semana fora, deixando a criadagem inteira, cuidando da mulher e dos filhos. A mulher, já longe do marido a tempo, que só pensava em terra, em algodão, eu via aqueles escravos fortes, novos, a maioria vindo da Nigéria, trabalhando nos campos. O que elas faziam? Chamavam eles para cortar a unha e ó, pimba. E quando ela ficava grávida, e agora? E a vergonha? A solução é acusar o negro de ter estuprado a mulher, a madame do seu senhor. Muitos foram esses casos, muitos, que a mulher se apaixonou, cedeu para os escravos, tinha mais prazer com os escravos do que com o marido, mas por causa do status quo, status social, acusava o negro de tê-la estuprado. E a voz do coitado não tinha poder. Lembre-se que lá era 10 brancos para 5 negros. Os negros eram poucos. Tiraram o direito deles terem armas e por aí por diante. O resumo que eu quero contar. Havia lei, então negro não podia entrar, não podia sentar no banco, não podia entrar na escola, não podia nada. Um episódio muito interessante foi de Colin Powell, um ex-secretário americano que foi numa lanchonete comer nas mesinhas da frente e ele foi convidado para ir lá para os fundos, porque lá para os fundos era o lugar dos negros. Ele foi. Só que décadas depois de ter se tornado secretário dos Estados Unidos, ele voltou na mesma lanchonete. E o que ele fez? Ele ficou ali, comeu e não falaram nada. Não posso esquecer de 2 episódios. Quando a Guerra Civil estava forte nos Estados Unidos, alguns fazendeiros tiveram a ideia de migrar dos Estados Unidos com seus escravos e tudo para o Brasil, para a Amazônia. Eles pensaram então em migrar para cá, para o Brasil, com tudo, com seus escravos, com todo mundo. E mandaram, né, chanceleres na frente para vir aqui, para ver como é que era o Império do Brasil, aquela coisa toda. E aqui no Brasil, esse chanceler, depois de algum tempo, ele se escandalizou. E ele escreveu para os americanos que não dava deles vir para o Brasil. Porque, isso é documentado, eu tenho documento. Porque no Brasil não havia racismo, havia preconceito, mas não racismo. Ele escreveu dizendo que no Brasil um negro, um índio e um branco tomavam banhos na mesma lagoa. Ele disse que no Brasil, quando 2 negros estavam andando na calçada, eles não eram obrigados a sair para o branco passar. Ele falou que no Brasil os brancos compravam certas mercadorias dos negros. Ele falou, horrorizado, que viu no Brasil famílias compostas de negros e brancos. Ele detalhou um monte de coisa que caracteriza o que é racismo. E disse que no Brasil não tinha. Eles, racista até o tutano, falaram que não havia racismo no Brasil. Então voltaram para lá. 13 estados do sul resolveu não soltar os negros, tá? E houve a guerra civil para libertar os negros. Quando houve a libertação dos negros no Brasil, você sabe o que aconteceu? Festa, samba. Quem que fez os negros? Negros, brancos, dignatários da casa, da Câmara, dos deputados, todo mundo se alegrou, todo mundo sambou. Nos Estados Unidos deu guerra. Irmão contra irmão, morreu centenas de milhares. No Brasil deu o quê? Festa. Como é que pode ter racismo quando, se os negros são libertos, o povo inteiro faz festa, branco e negro? Mas por que o Brasil tinha escravo? Porque era uma economia da época. Era isso. Quem assinou a libertação dos negros do Brasil? Uma mulher aproveitou que o marido saiu, pegou e assinou
influenciada, é claro, por outros, mas uma mulher foi lá, assinou e pá, tá todo mundo livre. O marido, quando chegou, o que te fizesse, mulher? Libertei todo mundo. Pá! Ele ficou bravo? Não, deixou correr. Mas lá, nem o presidente conseguiu fazer de uma forma fácil. Teve que ter guerra. Finalizando, com mais dificuldade, que criaram a Ku Klux Klan, matavam, queimavam, enforcavam. Um bando de covarde, tá bom? Uma gente fracassada, covarde, com a Bíblia na mão e tudo mais. Lá, o que eles fizeram? Não deixaram os negros ter direito, liberdade, mas não direito. Até que veio Martin Luther King nos anos de 1960 e a marcha pelos direitos civis. Mais uma criança negra para ir para a escola tinha que ser escoltada pela polícia. Se o negro abriu um comércio, a polícia, dependendo de qual região, tinha que cuidar. Eles eram espancados na rua, eles eram espancados em casa, queimados. Não foi com duas palavras, e até hoje não é, que eles aceitam os negros como seus cidadãos. Aí no Brasil também não aceita, porque chamam de macaco. Ó, gente, só um instantinho. Antes de. Isso aí eu ia falar mas vou reforçar na outra. Você já fez uma pesquisa das raças de macacos? Quantos macacos negros, brancos e amarelos existem? Então, o racismo hoje no Brasil se constitui disso, de chamar de negão, de chamar de macaco, negro macaco. Esse é o racismo. Lá não, lá era morte, era forca. Ok? Então, eu digo uma coisa pra você. No Brasil, as gerações passadas, tinha aquele negócio. Tinha aquela coisa. Ainda que não tenha agressividade, mas aqui na Laguna tinha o Operária, que era o clube dos negros, tinha o Blondin, que era o clube dos brancos. Nada a ver, tudo bem. Mas ninguém morria indo ou voltando da discoteca. E aqui tem aquele negócio, o pai, não quero saber. Não casa com negro. Meu filho casado com um negro, com uma negra. Minha filha casada com um negro, tá? O pai. Depois veio o filho, né? Que já não protestava tanto. Agora veio o neto, que já leva pra dentro de casa. Você não tá maneiro. Você quer ver uma coisa? Para na porta de uma escola, de uma discoteca, para te ver como é que saem os parzinhos de casal ali. É sempre interracial. Ou seja, a geração de hoje, branca do Brasil, não tá nem aí. Não liga. Quem cria e quem traz à tona e quem desperta o tal do racismo é a mídia. É a mídia. A mídia. Por quê? Uma pessoa foi agredida no mercado. Se ele é branco, ele não foi agredido por ser branco. Agora, se ele é negro, ele foi agredido por ser negro. Não, tem que ver qual a causa motriz. Mas a mídia controla, né? Ela impõe a agenda desse sistema de divisão da população. Ok? Até uma próxima. A próxima agora eu quero falar do racismo e a fundação das Assembleias de Deus nos Estados Unidos.